Curitiba é conhecida justamente pela grande quantidade de áreas verdes e lindos parques. A cidade já ganhou o título da capital ecológica. Também já foi reconhecida como uma das cidades mais sustentáveis da América Latina. Recentemente, Curitiba recebeu o título de cidade mais inteligente do mundo. O prefeito municipal Rafael Greca esteve em Barcelona para receber o prêmio e destacou o fato da cidade ser referência em planejamento urbano, preservação ambiental e transporte público. Mas essa é uma realidade diferente para quem vive no município, principalmente nas áreas periféricas. Segundo o último censo do IBGE 2022, a capital paranaense tem aproximadamente 1.773.718 habitantes, sendo que desse percentual, 26,9% sobrevivem com uma renda mensal de até meio salário mínimo. Com dificuldades financeiras, muitas dessas famílias se viram diante das dificuldades e precisaram ocupar algumas áreas. A cidade conta hoje com mais de 412 áreas de ocupação. Nesses locais, 1.288 pessoas vivem em áreas de risco e situações precárias, como no bairro Caximba, região sul do município. É o caso da jovem Vitória Lima Carnaúba, mãe de 3 filhos, que mora há 4 anos na ocupação. Faz 4 anos que eu vim pra cá. Eu cheguei aqui porque eu saí de União da Vitória. Com as águas de lá, eu tive que sair e voltar pra cá. Assim, saneamento básico, a água é gato, a luz é gato. O esgoto, a gente tem que jogar o esgoto aqui na cava aqui, sabe? Daí quando enche, o esgoto vem tudo pra dentro das nossas casas. Esgoto a céu aberto, rato, cobra, sim, vive, bem dizer, na porta da gente. As dificuldades são muitas na região. Quando chove muito, o nível do rio sobe e as ruas ficam alagadas. Gilberto Ribeiro, de 43 anos, é comerciante e morador da área e relata mais algumas das dificuldades. As dificuldades é bastante, né? Você vê o saneamento básico, né? A gente não tem saneamento básico, esgoto céu aberto, né? O mau cheiro, né? E isso é muito triste para nós, né? Temos filhos, né? E a saúde fica bastante precária, né? Às vezes está doente, corre lá, vai ver por causa das contaminações dessas águas aí. Para eu, minha esposa, o meu filho está comigo, tenho minhas 2 filhas também. E estamos aí tentando levar a vida de uma melhor forma, né? Johnny Guedes Ferreira Lima, de 39 anos, comprou um terreno há 7 anos no Caximba para poder sair do aluguel, mas relata o abandono do poder público e a falta de planejamento. Estou aqui vivendo e a vila está crescendo, mas o governo está deixando de deixar nós aqui alargados, porque aqui tá simples, é só ter o saneamento básico, colocar tudo certinho para nós aqui. O povo não exige muito, só está exigindo saneamento básico, luz boa, água boa e ter essas drenagens do rio, né? Para o líder comunitário, Valdo Pérez, morar na Caximba é um privilégio, mas ele reclama do abandono do poder público e das falhas dos programas de habitação da cidade. Liderança comunitária, a gente tem muitos amigos aqui, né? Na verdade, o bairro se tornou do meu coração. Eu me sinto aqui, eu me sinto em casa realmente. Morar no Caximba para mim é um privilégio, morar na 29 de outubro, porque as pessoas aqui são pessoas amáveis, pessoas confiáveis, pessoas que a gente pode ter grande amizade. Então esse círculo de amizade todo me fez ficar aqui no bairro. Mas tudo que você está vendo aqui, ó, foi construído por sonhos dos moradores, né? Moradores que tinham um sonho de fazer uma casa, de ter um local melhor para morar, de poder viver bem, entendeu? E algumas pessoas que foram excluídas de Curitiba por aluguel caro, por não ter um loteamento popular, por o programa da Coab ser uma porcaria, não terem casa suficiente. Então a demanda é muito grande e essas pessoas vieram para cá e aqui acharam seu refúgio. Aqui fica a comunidade Dona Cida e bem do outro lado da rua fica a comunidade 29 de Março, na cidade industrial de Curitiba. Considerado uma das maiores ocupações da cidade e que ficou marcada pelo incêndio criminoso na madrugada do dia 7 de dezembro do ano de 2018. Desde então, a comunidade tem se levantado e lutado todos os dias. Era noite de 7 de dezembro de 2018. Um incêndio destruiu mais de 200 casas na ocupação 29 de março.
Segundo o relato dos moradores da comunidade, o incêndio criminoso teria sido provocado por policiais militares, em represália à morte do policial Eric Nório, assassinado na madrugada do dia anterior. Tão rápido quanto o fogo se alastrou e destruiu as casas, foi a reação de solidariedade da população da cidade. Movimentos sociais organizados e entidades passaram a reerguer as próprias casas dos atingidos diante da ausência de uma ação efetiva do município e do estado. Juliana Almeida Teixeira, de 41 anos, é líder comunitária e fala do incêndio, da luta e das dificuldades que enfrentam desde então. Eu cheguei aqui em 2015. Daí eu comecei assim a fazer brincadeiras ali com as crianças. Vinha uma igreja evangélica e ela queria fazer um trabalhinho ali com as crianças. Aí eu comecei a colocar as crianças assim no chão e a juntar as crianças ali e tal. Daí fundou a Dona Cida em 2016. Aí o meu marido foi presidente. Fizemos uma associação e eu fui vice-presidente. Então eu fiquei até 2018 fazendo trabalho na Dona Cida, né? Criamos uma área de evento, né? Lá, o Parquinhos. E quando deu final de 2018, a gente teve um incêndio, né? Criminoso aqui, né? Onde que queimaram 170 casas. E aí eu fui colocada pelo MPM para poder coordenar a área da 29, que foi onde eu cheguei. Eu acho que a maior dificuldade que a gente tem é a questão da energia elétrica. A energia elétrica da gente é muito ruim. A gente, luta para comprar um aparelho, uma coisa, né? Digamos, uma máquina de lavar. Você luta para ter uma máquina e depois ela já estraga. A luz oscila, ela já queima, aí você tem que ficar pagando máquina direto. Às vezes à noite acaba a luz, aí fica sem luz. Daí arrebenta os fios, aí a gente tem que conseguir fio de novo. É uma luta muito grande, é isso daí, né? E assim, acho que a maior seria a parte da regularização, né? Que é uma coisa que a gente não tem esperanças, né? Eu digo no caso da Dona Cida mesmo, assim, eu não vejo assim quando que vai chegar esse dia, né? A 29, ela é uma área da prefeitura. Então, agora eu estou vendo uma luz lá no fundo do túnel que é uma esperança que a gente possa conseguir. Mas, assim, é difícil por causa também dos trabalhos, né? Eu faço trabalho com crianças, né? Futebol, capoeira. Adevaldo Quirino, de 57 anos, foi um dos primeiros moradores a ocupar a área. Ele conta como foi a sua chegada e relata uma das principais dificuldades, é a opressão do poder público, que, segundo ele, tudo há de benefício na comunidade. É fruto de trabalho e união dos próprios moradores. Ele sonha com a regularização da moradia. O começo foi a primavera. Foi dia 28 de setembro de 2012, numa sexta-feira, por causa do que a gente morava numa área de risco ali no Barigui, e aí como dava enchente no rio, né? Aí fizeram aquela vila ali na Santa Helena. Aí como faltou terreno, nós ficamos na rua. Aí nós foi obrigado a procurar um lugar para achar as moradias. Toda a vida nós foi oprimido por isso. Por causa do quê? Porque eles, uma vez de ajudar, tem hora que uns atrapalham. Então não foi à toa que meteram fogo na 29 de março. O que tem aqui é a comunidade que fez. Para Nayane Saraiva dos Santos, de 36 anos, que vive na comunidade há 7 anos com seus 5 filhos, há muito preconceito com quem vive nas áreas de ocupação. Segundo ela, embora existam pessoas mal intencionadas, grande maioria é composta de trabalhadores e pessoas de bem. Ela conta ainda que está na ocupação porque precisa, mas seu maior sonho é ter a sua casa própria, dando conforto aos filhos. Aqui tem muita gente de bem, inclusive a grande maioria, né?
A gente sabe que nesses lugares realmente existe, né? Essas coisas, pessoas ruins existem em todos os lugares também, né? Mas a maioria são pessoas honestas, trabalhadoras, né? Estou aqui porque eu preciso, realmente. Uma casa confortável, né, para meus filhos, para mim. Eu acho que é o sonho de todos aqui, né? Segundo o vereador de Curitiba, Éder Borges, do Progressistas, o tema das ocupações no município repercutiu bem pouco no legislativo. Para o parlamentar municipal, o poder público não poderia permitir essas ocupações. Ainda segundo ele, as autoridades deveriam investigar e prender os líderes desses movimentos. Aqui na Câmara Municipal isso repercutiu poucas vezes, justamente porque esse pessoal do PT, que é quem apoia tudo que é coisa errada, como por exemplo invasão, vieram aqui fazer o mimimi deles. Já veio esse povo que invade terra aqui na frente fazer protesto. Por sinal, eu falei, se trabalhassem, não teriam tempo para ficar aqui essas horas. E se trabalhassem, não precisavam invadir o que é dos outros. O que o poder público deve fazer é não permitir esse tipo de coisa. O que o poder público deve fazer é ir direto na fonte, é investigar e prender quem promove esse tipo de baderna. Isso cria ambientes insalubres dentro da nossa cidade, cria focos de miséria, focos de violência, que trazem os mais variados transtornos. Trazem transtornos tanto para os arredores, para as vizinhanças desses locais, como para as pessoas que habitam esses locais. Já a vereadora Georgia Prats, do Partido dos Trabalhadores, o problema está na ausência de políticas públicas de moradia para as pessoas carentes. Assim, a gente tem tido várias reuniões, acho que aqui na Câmara de Vereadores também chamei já algumas conversas para que os vereadores também tivessem ciência do que está acontecendo. A gente não tem da Prefeitura um plano de alocação, a Prefeitura não tem um plano junto com a Coab ali que seria para oferecer mesmo a moradia para as pessoas. Então, isso é bem complicado. Então, quando a gente olha para esse lugar do não plano, da não ação, as pessoas estão largadas ali à própria sorte. Então, nesse caso aqui, a gente falta muito para andar, para poder dizer que a Prefeitura ou o Poder Público está realmente cuidando daquelas famílias. Conta que atualmente encontra-se na Defensoria Pública do Paraná cerca de 40 processos, com pedidos de reintegração e também pedindo a regularização de algumas áreas, principalmente a 29 de março, a ocupação do Nascida e a comunidade da Cachimba. Mais de 20 mil pessoas estão nessas áreas de ocupação na cidade. O defensor público do Estado, João Vitor Rosetti Long, a questão das ocupações é contaminada por preconceito e a desinformação. Esses truísmos que parte das pessoas que desconhecem totalmente a realidade, assim, muitas vivem num mundo paralelo do WhatsApp, do Telegram, sabe? Falam sobre esse assunto, elas talvez nunca pisaram numa comunidade, nunca conversaram com as pessoas. Eu tenho entre 30 e 40 mil pessoas nessa situação na minha mesa hoje, né? Tentando atuar principalmente nas mediações, isso em todo o estado do Paraná. Eu junto pelo menos umas 15 a 20 mil estejam na nossa mão coletiva. Bom, dito isso, dizer o seguinte, né? Esse julgamento moral sobre a questão das ocupações, ele, por via de regra, é movido por preconceito e desinformação, tá? Por que eu digo isso? Lógico que tem quem puxa para depois revender, mas os que revendem não estão lá. A regra é essa. Ou seja, não existe política habitacional com a faixa 1 em Curitiba. Não existe. O orçamento para habitação aprovado na última LOA, Lei Orçamentária Anual, é menor já registrado. Para Maria das Graças, 57 anos, coordenadora nacional da União por Moradia Popular, trata-se de uma questão de prioridade do município. Ela também destaca as dificuldades para o acesso aos programas habitacionais. Que leva essas pessoas a ocupar as áreas que são taxados de vagabundos e não sei o quê, né? Claro que não, eles são desprovidos da política pública, não tem desenvolvimento. Se você pegar o orçamento da LOA que foi aprovado agora, né, em Curitiba, o orçamento para habitação, você chora, é uma mixaria, não dá nem para fazer nem pão com mortandela, entendeu? No sentido figurado de dizer, comparando com outras ações, né? Tem ali o percentual para educação, para saúde, tudo, que é uma mixaria, mas para propriamente dito, para habitação, não tem quase nada. Nós temos programas do Estado e nós temos programas do governo federal
Alguns municípios eles adotam de alguns programas próprios, recurso próprio, que não é muito, mas a pessoa não tem acesso. Se você pegar a fila da Coab, né, é enorme. O seu Aldo Colasso conta como foi chegar há 55 anos atrás na região e os desenvolvimentos desde então, principalmente depois da regularização da área. Para começar, nós viajamos de trenzinho, viemos da Lapa para cá. Não tinha nem água encanada, nem luz, nada disso tinha. Nós usávamos velhinha, queimando velhinha antiga. Era a nossa situação. Sempre nós tínhamos a sociedade em cima, tinham as pessoas que ajudavam nós, mas muito pouco, né? As organizações, né? Tinha pouco. Só vim eu e minha velha e o filho mais velho. Daí foram aumentando a criançada. Dos diversos contatos feitos com a Prefeitura Municipal de Curitiba, através da Companhia de Habitação do município, eles não quiseram gravar entrevista. Ficaram de enviar nota, mas até o fechamento dessa atividade, eles não retornaram. Justamente aqui, já foi considerado uma das maiores áreas de ocupação da cidade de Curitiba. Antigamente conhecida como a favela da Beira da Linha. Depois se tornou Ferrovila Guaíra e hoje é o bairro Guaíra, a poucos metros do centro da capital do estado e com acesso aos mais diversos bairros da cidade. Bem desenvolvida e desde a regularização chegou o asfalto, o saneamento básico, a dignidade para as pessoas. Segundo dados da Companhia de Habitação do município, a Coab, aproximadamente 60 mil famílias estão na fila aguardando pela casa própria. Ressalta-se ainda que a companhia é responsável pela execução de políticas habitacionais do município de Curitiba e tem competência para atuar também na região metropolitana.